E aí galera da Magic, estamos aqui para mais um Magic Talk, né? Hoje com nosso querido convidado Pedro Neto, né? Aguardando aí a entrada da galera. Bem-vindo Wallace, né? Guilherme, nosso primeiro participante. Estamos só aguardando a chegada do nosso juiz para começar a live. Uau. E aí, Pedro? E aí, Rafinha? Tudo bom? Tudo jóia, querido? O áudio tá tudo ok? Você tá me ouvindo bem? Bom, tá perfeito. É, Vamos começar a nossa live. Vamos só dar um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Que a gente começou às 7 horas em ponto. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar a nossa live. 5 minutos de tolerância, né? Que é a primeira rodada. Exatamente. Né? Mas muito feliz em receber mais um convidado. Eu acabei de receber uma ligação fruto dessa live, né? Dessas lives que a gente vem fazendo, de um canal de Minas Gerais, que eles querem saber um pouco sobre o, o sobre o nosso futebol de mesa aqui, tanto dadinho quanto um toque, tá certo? E o pessoal tá reclamando do som, deixa eu ver se eu resolvo aqui. Joga um fone pra mim, joga um fone aí pra mim. Esse fone desse você pega o mano. Eu não vou ter como criar esse retorno, não, querido. Vamos ver se melhora aqui. Vamos ver se melhora o som. O som. O som tá melhor, pessoal? Então, parece que o retorno está sendo do meu. Eu vou ver se eu tenho um microfone aqui também, Rafinha, que eu tô na praia, eu não tô em casa, tá certo? Deixa eu só olhar aqui. Só um minuto. Tá ok. Então eu vou continuar aqui. Continuando, pessoal. Eu acabei de receber uma ligação sobre do seu Galo Mito, que entrou em contato e quer saber um pouco mais sobre o nosso sobre o nosso futebol de mesa. E seu Galo Mito entrou em contato e segunda-feira eu vou estar numa live. Segunda-feira eu vou estar com o seu Galo Mito pra gente falar sobre o futebol de mesa. Tanto o dadinho quanto o futebol de mesa no toque, ele nos chamou. Rafael, infelizmente eu não tô, porque eu tô na praia, eu não tô em casa, então eu não trouxe Alguém tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Para você tá com muito ruído, Aldemar? Vou baixar o volume do meu. E agora, vocês estão ouvindo melhor? Pedro, fala aí pra gente ver como é que tá o áudio. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Pronto. Se Pedro, você puder falar um pouquinho mais alto, dá certo. Eu baixei o meu áudio, tá certo? Baixei o meu áudio um pouquinho para quebrar o retorno, porque como eu tô na praia, Rafinha, eu não trouxe um headphone. Tranquilo, vai dar certo. Pois bem, né?
A gente vai aqui agora, a partir dessa live, apresentar o nosso entrevistado e com um texto para falar um pouco sobre ele. Pedro, do latim pedra, do Magic Case estrutura, liga, fogo. Pedra, porque foi a partir dele e de vários outros que surgiu essa associação. Pedra, porque assim como a rocha, parece intransponível no sentido de organização, de ideias e de amor à camisa que veste. Podemos dizer que é a pedra fundamental, mas ele é a estrutura para os mais novos, nos conselhos, na admiração e em todas as características que formam um verdadeiro ídolo, dentro e fora da mesa. Com retidão e justiça, dá a liga para o grupo que cada vez mais cresce e desde a sua volta fica mais unido e homogêneo. Fogo, porque apesar da sua cara fechada, mora um coração gigante, que não alisa nas decisões, mas abarca toda uma associação, como se nunca dela tivesse saído. E olha que foram 15 anos fora. Pedro, você é o fogo que cria, o fogo que, quando descoberto, ajudou a criar e desenvolver as civilizações. Você é o fogo que fecha cada elo novo dessa corrente que se chama Magic. Muito bem-vindo. Obrigado, Rafinha. Muito obrigado. Muito gentil de sua parte. Né? É um pouco do que representa o sentimento não só para a gente, não só para mim, mas para toda a associação, né? Então, a gente fica muito feliz em tê-lo de volta. O tempo que você ficou longe foi uma grande perda para a gente, mas vamos focar no tempo bom que você está aqui conosco. Valeu, querido. Muito obrigado por suas palavras. Já me desarmou, já não vou dizer metade das verdades que eu ia dizer. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre seus títulos, sobre sua história no futebol de mesa, como começou a jogar, onde. Rafinha, eu comecei a jogar com meu tio, né, Eduardo. Muita gente começou a jogar com o Eduardo Caldas, Dudu Caldas. Desde criança eu jogo botão, de virar a noite toda jogando botão, de faltar energia e Eduardo botar o farol do carro para a gente jogar botão com o farol do carro. Então eu comecei a jogar botão em casa, joguei muito tempo em casa. E quando eu tinha uns 15 para 17 anos, a idade exata eu não vou saber dizer. Mas aí eu soube por uma manchete de jornal do futebol de mesa, né, praticado de forma oficial, fora aquele futebol de mesa que eu praticava em casa, que era no Banderne. Então eu fui jogar no Banderne, na Norte Rio Grandense. E eu me lembro que eu pegava 2 ônibus para sair lá de casa para chegar no Banderne. Então eu tinha que sair com 1h30 antes da rodada e chegava lá sempre em cima da hora. E para voltar era a mesma dificuldade. Mas eu comecei jogando no Banderne e depois o Banderne migrou para a ABB e quando nós estávamos na ABB foi quando Romero me convidou para ir para a México. E nós formamos a México em 91, que era Barro Vermelho. E a partir daí foi quando a gente começou realmente a disputar os campeonatos estaduais. Eu tive a felicidade de ganhar 3 campeonatos oficiais da ABAB, tá certo? Eu ganhei 3 estaduais também, na época que a gente ainda jogava na Barro Vermelho. E turnos eu ganhei alguns, vários turnos na época que eu jogava botão, né? Parei de jogar botão em 2003, foi quando eu parei mesmo de jogar, e fui morar em Mossoró por questão de trabalho, e fiquei em Mossoró, voltando somente em 2015, foi quando eu voltei para a Magic, né, e tive o prazer de voltar a conviver com todos. Foi uma alegria muito grande, porque depois de todo esse tempo, quando eu voltei, parecia que tinha sido ontem, né, a amizade. Não vi os títulos de campeão brasileiro de Aldemar e Franklin, foi uma pena, eu estava afastado do botão, muito embora toda vida que seu pai ia a Mossoró, ele me visitava. Aldemar ia a Mossoró, Aldemar me visitava, levava camisas da Federação do Futebol de Mesa. Mas se tem uma coisa que eu lamento é não ter visto, né, os títulos brasileiros dele.
Muito embora foram as pessoas, quando eu jogava botão, que eu jogava alguma coisa, na época que eu era competitivo, com quem eu rivalizava. Muito embora, como eu sempre disse com eles, quando eu parei de jogar, eu já achava que os dois estavam jogando bem mais do que eu, tá certo? Eu ficava ali tentando respirar para jogar contra essas feras que são grandes nomes realmente do futebol de mesa. E Dessa, basicamente é isso, minha vida no botão. é uma história muito vitoriosa. Me Até permita para só quem não fazer uma colocação. conhece, veio só o Pedro que voltou, mas Pedro era o grande rival de Painho e de Aldemar antes de parar, né? Agora está voltando aos treinos aqui na academia e em breve vai estar disputando novamente. Se Deus quiser, mas hoje a minha grande alegria, Rafinha, é assim, você sabe que eu faço parte da organização. Acho que a organização é tudo para uma associação. E fazer parte da organização é sempre muito difícil, porque você está, às vezes, tendo que aplicar regulamento, e isso cria alguma área de atrito, né? Então é muito desgastante. Mas a minha grande alegria hoje é quando eu olho para trás e vejo no botão que eu não tenho mais só os amigos que eu tive na época do botão. Seu pai é um amigo de 35 anos do futebol de mesa. A gente estreitou a relação com o futebol de mesa. Mas os filhos dos meus amigos do futebol de mesa já serem os meus amigos hoje. Isso é algo que não tem preço e é um bem que o futebol de mesa me deu. Então, os filhos de Diógenes já são meus amigos, o filho de Franco já é meu amigo. E você ter isso como uma grande bênção, uma grande dádiva do botão é algo que não tem preço, né? Talvez a minha maior conquista no futebol de mesa é poder hoje chamar os filhos dos meus amigos de amigos também, que é assim que eu me sinto, é onde eu volto a ser criança, quando eu estou jogando botão com todos vocês. Pedro, e para você, o que é ser Magic? Olha, Rafinha, CEMEGIC, a nossa associação, eu não conheço as outras associações, mas a nossa associação, ela é uma associação que eu considero assim, diferente de tudo que eu vejo, porque ela tem um campeonato extremamente disputado, nós temos uma rivalidade muito grande, ninguém alivia para ninguém. Eu brinco sempre com o Aldemar, eu digo que o Aldemar, quando vai jogar comigo, ele fecha a cara, ele nem me cumprimenta no dia que ele joga comigo. Na quinta-feira que chega lá para jogar, eu olho para ele para falar com ele, ele nem fala comigo, porque ele vem com a faca nos dentes, né? Eu brinco sempre com ele nesse sentido. Seu pai é outro que não alivia o couro de ninguém, bola no livra-cara, Marcelo, você. Mas nós temos, apesar de toda essa rivalidade, existe um sentimento de amizade dentro da Magic que é algo assim que poucas vezes você consegue num grupo, tá certo? E é por isso que a gente entra ano e sai ano, e a partir dessa amizade, desse respeito, a gente consegue ter um vínculo que é quase como se fosse uma família, né? Nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas nós nos queremos bem, e isso é o que faz com que a Magic seja tão unida, né? O grande traço nosso, eu acredito que é a união. Você veja que no estadual, enquanto tem um disputando, está todo mundo lá assistindo, torcendo e chegando junto. Quando eu voltei a jogar botão, que eu ganhei aquele primeiro título do sênior, qual não foi minha surpresa? Antes da final, você chegou lá para assistir a final. Quer dizer, eu não esperava que você chegasse ali. Então, essas coisas é que eu acho que marcam bastante o que é ser Magic, né? Porque a gente está muito além do que a gente é fora. O ser Magic é o que a gente é dentro. E eu acho que é isso que me deixa tão feliz em fazer parte dessa história. Muito bacana. Pedro, quando você começou a jogar, você teve Eduardo como seu grande professor, mas quando você começou, quem era a sua referência, seu ídolo e hoje, quem é que você é? Quem é que você tem por ídolo? É. Eduardo sempre foi uma referência pela versatilidade de Eduardo, tá certo? Eduardo jogava em alto nível com um time grande, botões de 60 por 7, 8, e no outro jogo ele botava um time pequenininho, baixinho, e ele conseguia manter o mesmo padrão de competitividade. Ele sempre foi essa referência. Quando eu comecei a jogar, dois jogadores me impressionavam muito, tá certo? Era Carlos, dois jogadores com características diferentes. Carlos, porque ele era muito técnico,
era um finalizador nato, tá certo? Não à toa que ele conquistou também o título de campeão brasileiro por mais de uma vez. Então, o Carlos era um jogador de uma técnica refinadíssima, era alguém que eu me espelhava e tentava até ter aquela eficiência de chute que o Carlos tinha. O Carlos era muito bom no chute. E eu cheguei a um ponto de eu chutar muito bem. Foi na época que eu consegui as minhas principais conquistas. E outro jogador que me impressionou muito quando eu jogava botão era o Orton, tá certo? O Orton, ele ainda joga botão, mas na época que eu o conheci, ele estava voltando do Rio de Janeiro. O volume de jogo de Orton era uma coisa impressionante. Eu digo que você, às vezes, tem essa intensidade, você tem essa característica. Aqueles 10 primeiros minutos de jogo com o Orton era algo assim terrível, porque ele entrava com um rolo compressor para cima de você e você precisava segurar, porque se você não segurasse 10 minutos, você estava tomando de 2-0. Então era um jogador que me impressionava muito e que era uma referência quando eu voltei a jogar. Tinham vários grandes jogadores, né? Inclusive incapacidade de vencer, Carlos e o Orton também. Mas esses eram os nomes. Depois, logicamente, eu acho que Franklin e Aldemar ocuparam essa posição, tá certo? Cumpriu o seu ciclo. Aldemar pela o jogador completo, que Aldemar é. Aldemar é bom em todos os fundamentos, desde o emocional até a técnica, e é o nosso maior matador, tá certo? A bola fácil, aquela bola que você não pode perder, o índice de acerto do Aldemar concentrado é algo exuberante. Então, ele foi esse grande jogador. E seu pai, que é um ciborgue, é um soldado mesmo, treina e se qualifica e não desiste nunca. É aquele cara que, faltando um minuto, ele vai tirar da cartola aquela jogada decisiva, e hoje eu acredito que seriam as referências. Já vejo muita gente forte surgindo, né? Mas tanto é que a gente brinca a história da espanholização, que é exatamente o domínio de Franklin e Aldemar na México, né? Mesmo com tantos jogadores bons. E esses seriam assim nomes que eu poderia citar, né? E me marcaram muito no futebol de mesa, fora logicamente Eduardo. Todos os outros, de uma forma geral, mas esses 4 nomes assim eu poderia citar pelo menos de memória, correndo o risco de estar fazendo injustiça com alguém que eu deixei de citar, né? Exatamente. Eu queria só registrar aqui a presença de Rubinho, grande jogador, Master, grande rival de Diógenes aqui na categoria Master e um grande amigo da gente, Valtinho também, o pessoal de fora do Rio Grande do Norte que está prestigiando a nossa live e os outros todos do Rio Grande do Norte que já tem Pedro assim como uma grande referência, um grande jogador, mas os outros de fora não o conheceram, né? Até antigamente Pedro chegou a uma semifinal de Nordestão ou de Brasileiro aqui, Pedro, que você perdeu para De Aragão. brasileiro, semifinal de brasileiro, eu fiquei em terceiro naquele brasileiro. Eu tinha vencido Lustosa nas quartas de finais. Eu fiz talvez um dos maiores jogos da minha vida contra Lustosa. E peguei Aragão na semifinal. O jogo estava empate, eu fui chutar uma bola gol, acho faltando uns 8 minutos. Era uma bola muito difícil, eu fiz uma falta. E nesse chute a gol de falta, eu tomei o gol de Aragão. Aí eu consegui vencer Hamilton de virada na decisão do terceiro, mas eu acho que o campeão, não sei se foi nos pênaltis, acho que foi Diógenes, que é outro monstro do futebol de mesa, né? Mas também chegar ali numa semifinal do brasileiro com Aragão, Hamilton e Diógenes voando era algo assim muito, muito difícil também, né? O terceiro lugar, de repente, ficou muito bom para o meu nível na frente deles. Pedro, o pessoal tá meio revoltado aqui porque eu tô dizendo que você antigamente, não que você não seja ídolo hoje, que você não joga, mas eu acho que na volta você mesmo já comentou comigo várias vezes que ainda não atingiu o nível que você tinha antes, né? Então é só para justificar aqui pro pessoal, você ainda é uma grande referência pra gente, ensina muito aqui quando a gente treina, mas é assim, pela sua própria fala da questão da excelência que você tinha antes de parar, né? Exatamente. Rafinha, lógico que isso. Botão também, o Botão evoluiu muito. Os jogadores de Botão evoluíram muito. Então hoje se treina, né? Muito mais. O nível técnico, as mesas melhoraram muito, então o nível técnico está altíssimo. Hoje, por questões familiares, você sabe que
eu tenho um garotinho que é especial, meu filho mais novo, e isso me toma muito do tempo de treinar, tá certo? Graças a Deus, foi uma bênção na minha vida. Mas eu não treino mais como eu treinava antes. E isso, logicamente, afeta, porque na hora do chute a gol você sente muito isso. Somente o chute a gol talvez seja o principal fundamento de treino, e é o que decide campeonato. Mas, tanto é que nos campeonatos, quando eu consigo ir me classificando, eu até consigo fazer uma campanha razoável, né? Eu sempre belisco um troféuzinho no estadual, mesmo na categoria especial. Mas eu tenho a consciência de que, pelo menos no Rio Grande do Norte, eu cito uns 10 jogadores que estão bem acima do meu nível técnico hoje. E eu acho que para melhorar, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que tem gente melhor do que você, bem melhor. E essas pessoas passam a ser o seu referencial, né? E a gente vai sempre buscar. Além da questão da idade, né? Idade, vista, fator Cansaço, né? emocional, Em o pé muito cansaço tempo. físico. Decidir um estadual com o Teste ou com o Thiago, depois de eu jogar uma semifinal com o Aldemar, fisicamente eu estou esgotado. E os caras estão ali em condição física de jogar mais 3 partidas. Então, mas eu preciso reconhecer que são jogadores de nível altíssimo e que estão jogando mais do que eu. Né? Eu estou tirando coelho da cartola para chegar ali e disputar com eles, mas não me coloco no mesmo nível, não. Com certeza. Aproveitando a questão dessa questão dos jogadores, a gente tem uma pergunta aqui que a gente vai fazer para todos, que é para você montar seu jogador perfeito, né? Lançamento, chute, marcada, emocional, tática e defesa. Por Certo. favor. Lançamento é Franklin, tá certo? Lançamento é Franklin. Franklin tem uns lançamentos que são impressionantes. Tanto o lançamento que ele lança a bola na portinha, como quando ele quer lançar a bola ali na marca da grande área ali, ele faz 10 lançamentos, joga os 10 a bola ali em cima da linha da grande área, dificultando a sua devolução. É um índice altíssimo. Chute é Aldemar, Aldemar é o cara frio, ele é um matador, tá certo? Paulo é um grande chutador também. Paulo é outro jogador que tem uma finalização altíssima. Mas no gol fácil, pela frieza de Aldemar, eu ainda apostaria Aldemar com o Paulo ali bem próximo. O critério tático, a gente tem grandes jogadores taticamente, tá certo? Eu assim, tributaria talvez ficaria entre Franklin e Aldemar, em nível de critério tático. Eu apostaria em Aldemar pela questão da frieza, porque eu acho que o jogo de Franklin se caracteriza pelo volume, tá certo? E Aldemar, ele é mais tático na mesa. Quais seriam os outros critérios que você colocou? Defesa, marcada e emocional. Marcado é você, tá certo? Hoje, no estado do Rio Grande do Norte, eu vejo o Franklin, às vezes, se referir a jogadores do Sul que tem uma marcada muito alta, um nível muito alto. Se não me engano, ele fala o Silvio, mas eu não Silvinho. conheço esse jogador na mesa. Eu até sei quem é a pessoa. Mas aqui no estado é você. Você é o cara aqui que tem a melhor marcada, né? Emocional. O emocional de Aldemar eu ainda apostaria nele, tá certo? Pela nivela. Aldemar, ele é retilíneo durante os 50 minutos. Ele ganhando ou perdendo, ele se mantém no nível de competitividade do ponto de vista emocional, com um placar positivo ou negativo, que é o mesmo. Muito embora Franklin tenha uma capacidade de resiliência muito alta. Então, quando você pensa que ele está morto, ele tem a capacidade de ressurgir. Isso também é um componente emocional. Mas eu apostaria em Aldemar com uma leve vantagem nesse ponto. Tá certo? E a defesa? A defesa... Rapaz, a melhor defesa sou eu, né? Eu tenho que É apostar alguma verdade. coisa em mim. A minha defesa é forte pra caramba, porque se não fosse eu perdia para todo mundo. Mas brincadeira à parte, nós temos grandes defesas na nossa associação, tá certo? Você olha para os caras ali e vê que eles não tomam gol, que eles não deixam você chutar. Apesar do jogo agressivo, eu vou voltar, vou falar em Franco. Franco é uma defesa violenta, tá certo? Talvez a partir da própria agressividade dele, porque
Hoje, quando eu jogo competitivamente, é um dos caras que é mais difícil eu pedir a gol com ele. Então, você joga com o Frank 3 partidas, você não chuta gol. Você, então, eu votaria em Franco. Ficaria, Agora a acho que em gente vai Franco e Valdemar. passar. A gente dividiu a entrevista em dois módulos, né? O módulo mais da Magic, para a gente falar internamente, e o módulo do Estado e nacional. Então, para acabar a questão da Magic, a gente selecionou aqui algumas questões que a gente queria saber qual é o pior atitude do jogador da Magic nesses 25 anos. Se é a questão do queijo, o queijo batizado, o fantasma do rebaixamento, que foi criado agora na volta, ou um jogador, que eu quero que você cite, que usa 12 graus e afirma que é 9, para o cara adiantar o goleiro. Rapaz, olha, eu não ia nem tocar nesse assunto. Eu tinha prometido que não ia falar. Mas 2 desses episódios aí é com um ícone nacional, né? Mas o pessoal de fora precisa conhecer quem foi ele no passado, né? Hoje, o nosso Fair Play, ele é fichinha. Você vai entendendo? Hoje a gente joga lá na associação, é Champions. É tudo organizado, os jogadores se cumprimentam depois do jogo, mas na época que a coisa era disputada mesmo, era Libertadores, né? E essa história é verídica porque Franklin, que conversa com o elenco dele, né? Ele já tem esse lado psicológico, ele trabalha o time, mas para quem não conheceu ele, quando a gente foi disputar o título da Magic, que foi nos anos 90, eu acho 91, 92, isso é uma história verídica, e a final era ponto corrido, a final ia ser eu e Franklin no dia seguinte. Eu jogava, não me lembro se era com o Romero, se eu empatasse eu era campeão. O Franklin precisava que eu perdesse e ele ganhasse o jogo dele. E aí ele seria campeão, ele reverteria a vantagem. E nós éramos muito amigos, nós sempre fomos muito amigos. E eu fui visitar seu pai, ele tinha uma frutaria, e ele vendia frutas, legumes. E na sexta-feira eu trabalhava no interior, quando eu voltava da comarca, eu ia na sexta-feira fazer aquela feira de frutas e tudo, eu aproveitava, fazia lá e a gente batia um papo de botão e conversava sobre a nossa rodada que era no sábado. E na véspera da decisão eu cometi o desatino de visitar seu pai e eu já estava para sair quando ele disse: espera aí, Pedro, que eu tenho um queijinho para você, que você não pode sair daqui sem comer esse queijinho. E Franklin me serviu esse queijo, era um queijo que ele tinha preparado, um queijo batizado, igual aquela água da Copa do Mundo que Branco bebeu, né? E eu saí de lá todo feliz da vida, mas cheguei em casa, comecei a passar mal, comecei a vomitar, me hospitalizei, passei a noite no soro, 3 horas da manhã eu querendo ir para casa, e não queriam me dar alta, né? E eu segurando, eu não queria mais vomitar, não queria mais ir no banheiro para ver se eu conseguia ter a alta para eu poder jogar no outro dia na Magic, né? E me deram essa alta já de amanhecendo, eu fui para casa, consegui dormir um pouco, no outro dia eu fui jogar me tremendo todo. Graças a Deus eu empatei o jogo, né? Franklin ganhou o jogo dele e eu fui campeão mesmo com o queijo batizado, né? Que Franklin me serviu na véspera do campeonato. Hoje ele é um grande jogador, mas o passado dele tem essa condenação aí, viu? Quanto ao 9. Então essa é a pior, mas. E Essa é a fala um pior, essa é pouquinho a sobre o pior. fantasma do rebaixamento e do butonista que fala que tem um grau menor para o pessoal adiantar o goleiro. Eu brinco que esse 9 graus de Franklin, vocês já escutaram dizer, é a maior mentira, a maior lenda do futebol de mesa potiguar, né? Porque ele chuta a bola, ela faz uma parábola que os 13 graus de antigamente não faziam, né? E ele consegue fazer uns gols. Ele fez um gol com o Paulo, que ele pediu a gol com 9 graus, a bola ali pertinho da marca do canto, ele deu para cima do goleiro ali de Paulo, que parecia aqueles botões cuia de antigamente, né? Então, eu diria que esse 9 graus de Frank é a maior lenda do futebol, pelo menos do Rio Grande do Norte, é uma mentira que pegou, né? Ele sabe que a gente aperreia muito ele, mas esse 9 graus dele faz coisas que nem um 13 graus consegue fazer. É verdade. Pedro, agora a gente vai passar um pouco para a questão do estadual, enquanto a gente ainda está num toque, porque já já a gente vai falar um pouco sobre o Dadinho.
quanto ao clima das competições, Pedro, na questão nacional e na questão estadual. Quando você saiu e quando você voltou, você encontrou muita diferença nessa questão do clima, do ambiente das competições ou continuou do mesmo jeito? Não, Rafinha, mudou bastante, tá certo? Eu não acompanhei o processo. Aldemar, quando me visitava, seu pai, quando me visitava em Mossoró, eles comentavam isso. Eu acredito que essa comunicação, a internet, né, e as redes sociais aproximaram os jogadores, né? Então, os jogadores eles ficaram mais próximos e eles se respeitam. Então, eu das competições que eu participei quando eu retornei, o clima é outro. Não menos competitivo, tá certo? Não menos competitivo, bastante competitivo. Mas aquela identidade, a ideia do nos outros, negativo, ele desapareceu. Hoje existe a identidade, mas o clima, Aldemar já me dizia, seu pai já me dizia, é outro, porque eu acho que também é um trabalho da confederação, né? A confederação ela tem seus méritos nisso. Você vê que a confederação ela trabalha pela unificação, efetivamente, do futebol de mesa, inclusive das várias modalidades. E eu acredito que tudo foi um processo e também dos jogadores, né? Então, eu diria que o clima é bem mais respeitoso e os jogadores, eu acredito, por se conhecerem, se falarem praticamente todo dia, né? Eles não abriram mão da rivalidade, mas não é como antigamente era pesado pra caramba, né? Logicamente não tinha nada demais, mas a rivalidade era bem mais difícil. E quanto ao acontecimento que mais inesquecível para você no futebol de mesa? E aí eu já emendo com outra pergunta. Qual a vitória e a derrota que lhe provocou as maiores emoções de felicidade e de tristeza? Olha, Rafinha, a maior alegria que eu tenho foi o meu título estadual, meu terceiro título, tá certo? Porque foi um bicampeonato, na época que eu estava conseguindo bons resultados na mesa, e foi num jogo contra a Ivo. Era a final do estadual, eu estava tentando o bicampeonato, e foi um jogo que no primeiro tempo eu perdi duas bolas boas, e eu estava preocupado, porque estava todo mundo da México assistindo o jogo, né, como a gente sempre fazia. E ainda era Barro Vermelho na época. E eu me lembro que Ivo pegou uma bola de longe e ele chutou muito bem a bola. A bola bateu em Wellerson, era o meu goleiro do Fluminense. Eu ainda tenho esse time. Eu me desfiz de todos os times, menos desse Fluminense, que eu ganhei esses títulos. E a bola voltou para Super Égio, que era meu matador, meu atacante. Artilheiro. E naquela época eu jogava com uma palheta transparente e sabe que eu me abaixava muito para chutar gol. E quando eu me abaixei para chutar gol, que eu olhei para o gol, olhei para a bola, o gol, aí eu vi atrás do gol sentado assim, tava meu sobrinho Betinho, tava o Wilton, eu acho que tava André, tava um pessoal da México, principalmente os jovens ali, estavam ali. E eu os vi todos assim, olhando para a mesa, né? E quando eu chutei a bola, eu me lembro na memória, a bola indo pro gol, ela cobrindo o goleiro, e eu vendo eles levantarem assim atrás da mesa, né? Como se fosse, como era, a torcida levantando com aquele gol ali. E foi a maior emoção que eu tive, foi aquela cena, foi a cena do botão que nunca saiu da minha cabeça. Em nível de derrota, eu tenho duas bem amargas, né? Uma é a para Aragão, na semifinal do Brasileiro, porque era uma chance de chegar à final, e você chegando na final, mesmo sendo contra o Diógenes, que era outra fera, que era o Diógenes ou o Anil, mas você estando na final, você pode vencer. Então, pelo lance em si, eu era um grande batedor de pênalti, então se o jogo tivesse sido por pênalti, eu seria competitivo, apesar de Aragão também bater pênalti muito bem. Essa foi. E a outra foi para Alessandro, que joga com a gente agora, que quando a semifinal, que eu ia tentar o tricampeonato legítimo, né, do estado, em 97. E na semifinal a gente empatou e ele me tirou nos pênaltis. E ele decidiu com o Aldemar, acho que o Aldemar foi o campeão. Mas foi assim, os jogos que eu lamentei porque eu queria muito aquele tricampeonato, né, que era um tricampeonato mesmo legítimo.
Alessandro, o nosso grande tesoureiro, Nosso conhecido tesoureiro, também como Seu Barriga na México, seu barriga. Não deixa ninguém né? atrasar. Só nas contas dele. Eu pago 15 mensalidades por ano. É impressionante, mas faz parte. Se preparem, viu, que depois da pandemia ele disse que vai cobrar tudo certinho. Ele disse que tem gente que está devendo 18 meses. Ele deu quitação para todo mundo do ano passado. Disse que tem gente que está devendo 18 meses. Eu não sei as contas dele, mas faz parte. Pedro, apesar do muito tempo longe, você chegou em duas finais do turno do estadual, até coincidentemente do primeiro turno, né? No ano No passado Parque Beleza. e esse ano, né? O que é que faltou para você ganhar esse título, na sua opinião? Rafinha, eu acho que, primeiro, o mérito dos adversários, tá certo? Técio e Thiago estavam jogando muito. Não posso tirar esse mérito. No jogo com Técio, coisa de 2 minutos antes, ele estava com a zaga toda aberta e eu estava no momento favorável do jogo. Só que ele fez uma recuada monstra, né? Ele fez. No jogo mesmo, ele fez 3 recuadas maravilhosas, mas ele fez essa recuada monstra. E a partir daí ele lançou a bola. E ficou muito difícil a minha defesa. O Botão ainda deu uma leve desviada, mas era dificílimo. E ele fez o gol que deu a tranquilidade. E ele, a partir dali ele conseguiu segurar. Eu só pedia gol marcando. Então eu acho que foi muito mérito dele, né? Eu estava jogando muito bem naquele dia. E contra Thiago, eu acho que eu forcei cedo demais. Porque na semifinal com o Aldemar, eu estava levando um calor danado, eu consegui numa marcada reverter o lance, que ele me deu 2 toques, eu estei até na trave, nem fiz o gol naquela hora, mas o psicológico do jogo mudou. E no jogo com o Thiago, quando ele lançou uma bola, eu quis marcar logo, e eu fiz 2 toques, né? Ele fez o gol. No segundo tempo, eu criei 2 toques, eu tive 2 toques ainda faltando 12 minutos, mas só tinha para zagueiro, eu lancei, chutei no goleiro dele. Eu acho que se eu tivesse feito aquele gol, poderia ter entrado no jogo. Mas eu estava fisicamente muito cansado e eu acho que eu me precipitei para querer definir. Eu vinha numa semifinal com o Aldemar, né? Sem tirar o mérito do Thiago, mas eu estava só o bagaço. Você reverteu uma vantagem do Aldemar, então Eu caí para você, ele nessa você vantagem, foi termina e zero já a vai zero jogar nosso outra, jogo. né? Então, Eu foi sei isso. Mas como eu é fiquei muito difícil. feliz. Porque quando você vê quem eram os outros finalistas, né? Aí tá lá, num turno tá seu pai, Thiago, né? Porque na taça da Natan também eu tinha ganho o Thiago na semifinal. Mas seu pai, Thiago, Técio, Pedro Vitor, Aldemar, assim, só monstro. Quando você olha, os caras ainda que ficaram de fora, você, quer dizer, tanto jogador bom que a gente tem, né? Que não chegou. Então, faltou um detalhe, mas o principal foi o mérito dos adversários. Apenas eu precisaria que a sorte sorrisse para mim, para eu poder batê-los. E de Pedro nas competições nacionais, o que é que a gente pode esperar? Olha, Rafinha, eu tenho uma dificuldade de viajar, né? Aquilo que eu comentei com você. Graças a Deus, não é nem do ponto de vista financeiro, é mais familiar pelo meu menininho. Minha esposa passa a semana com ele, eu não gosto de deixá-lo. Quando chega o final de semana, eu saí para jogar botão e deixar ela sozinha. Ela já passou a semana voltada para ele. Então, isso, ela até, eu já fui, mas eu não me sinto 100%. Então, isso dificulta um pouco as viagens, né? Mas eu pretendo ver se pelo menos um campeonato por ano eu vou participar, tá certo? Porque é muito bom esse intercâmbio, conhecer as pessoas. A gente sempre volta em outro nível depois de um brasileiro, porque sempre tem algo novo. Os caras estão batendo um tiro de meta de forma diferente, eles estão atacando de uma forma diferente, você está entendendo? Então, isso você sempre tem algo novo no jogo. Tem um cara que está fazendo alguma coisa diferente e a gente volta num outro patamar. Né? E eu noto mesmo quando eu volto depois de uma competição regional ou nacional, você volta jogando diferente. Não só a questão de nível, mas daquele microsistema, aquele universo ali que você se insere, né? Além de fazer as amizades e aos poucos você vai conhecendo as pessoas, vai querendo bem a elas, né?
apenas por uma outra questão, é que, graças a Deus, eu não estou podendo participar de mais competições fora. É mais uma dívida moral minha do que moral e afetiva, de eu não me sentir bem deixar minha esposa, né, para passar o final de semana jogando botão. Vamos lá. E aí foi uma pergunta do nosso mito Tessinho. Ele perguntou, tirando Franklin e Aldemar, quem tem mais chance de ser campeão de um brasileiro? Aí é de todo o Rio Grande do Norte, né? Do Rio Grande do E no Norte, Sênior né? e Master. Quem também? No especial, Sênior e Master. Olha, tirando Franklin e Aldemar, pelos resultados, eu apostaria em você, tá certo? Porque eu acho que você na mesa você tem chegado lá, né? O seu jogo é muito ofensivo, você tem chegado lá. Muito embora dentro da nossa associação você ainda teria Paulo, Teste e Thiago, são outros jogadores. Veja que o Thiago no Floripa, né? Ele voou também. Nós temos um Pedro Vitor, que é um baita jogador também, né? No especial. Tem vários que poderiam chegar, mas se eu tivesse que apostar num, eu apostaria em você, tá certo? Eu acho que Tessinho achou que era ele. Não, E o aí Teste pediu pra eu treme. perguntar isso. Aí é só O pra Teste ele só ganhou uma final porque confirmar que eu sou. eu estava fisicamente esgotado, senão ele não tinha ganho. Ele deu a maior sorte do mundo. Mas ele treme. Eu tinha prometido ser polido e não dizer algumas verdades, mas dos filhos de Diógenes que treme é Teste. Né? A gente sabe disso, tá certo? Mas eu colocaria ele lá. Desses nomes que eu citei, você põe ele como último lá, tá certo? Mas no sênior, né? Você tem Guilherme agora que entrou no sênior, é muito forte. Guilherme, Derossi, né? Derossi é outro grande jogador. Márcio está voltando agora para México. Márcio perdeu para Alex, né? Um detalhe. Outro jogador, né? E no Master agora, nós temos um sênior muito forte, Marcelo, que agora está passando para o Master, né? Não sei se ele vai migrar para o Master. Marcelo é outro grande jogador. Marcelo, o chute a gol afunda ele, mas o volume de jogo do Marcelo... Marcelo com a emocional de Aldemar, eu acho que Marcelo tava nos top de todos. Acho que cada é jogador Sênior. especial sendo top. Se Marcelo não perdesse os gols que ele perde, ele tava. Ivo tá voltando a jogar muito bem, né? Didi é outro jogador muito treinado. Didi é o Franklin do Master, tá certo? Didi, ele se condiciona, inclusive, fisicamente. Didi estuda os adversários, né? E dentro da nossa associação, eu apontaria esse, né? Guilherme está escrevendo aqui que eu falei uma verdade sobre teste, mas Deus perdoe, eu não podia mentir aqui para o Brasil inteiro, né? Teste só ganhou uma final porque foi comigo e eu estava só o bagaço ali. Eu estava muito cansado fisicamente, porque eu tinha ganho o Medeiros bom. Eu tinha ganho o Thiago, que é o bom. Aí peguei o Pato, acho que relaxei também, porque o jogo era fácil. Quando o jogo é mais fácil, a gente tende a dar uma relaxada e acaba perdendo. É verdade. Pedro, assim, e aí esse tempo aqui do final da live, a gente tá nos últimos 10 minutos e uma, uma ideia sua principalmente, eu também entrei, embarquei, quanto ao Dadinho. O que é que você acha que o Dadinho tem a acrescentar no futebol de mesa potiguar e assim, no nosso dia a dia mesmo? Porque o nosso futebol de mesa é meio profissional, né? A gente entra tenso, com a faca nos dentes e no Dadinho, apesar de que conhecendo o nosso eleitorado da México não vai ser diferente, né? Vão já já comprar um bocado de mesa e treinar 24 horas também para ganhar. Mas assim, o que é que você tem a dizer sobre esse projeto que vai iniciar agora já no retorno desse ano aí, quando a pandemia deixar? Rafinha, quem não me conhece, às vezes pode até não entender algumas brincadeiras nossas, tá? Eu queria deixar para o pessoal que não conhece o nosso clima. O melhor da nossa rodada na México é a resenha quando termina a rodada. A gente passa meia hora conversando lá na associação e termina de 11h30 E vocês ainda vão, às vezes, alguns ainda vão lanchar e conversam mais uma hora ali. Então, a resenha, a gente se diverte e o botão tem que ter isso. Tem que ter o lado lúdico. Eu digo que no botão você é o artilheiro, você é o goleiro que faz a defesa, você é o treinador, você é o meio-campo que lança. Então, nós na México, inclusive, temos uma característica, eu não sei se outras associações do Brasil têm, os nossos times, como que eles ganham vida, né?
você é o Atlético, a gente tenta dar identidade ao time. Mas eu acho que a gente está precisando de algumas alterações. Em que sentido? O Botão voltar a preencher um pouco mais do lado lúdico do Botão. E o lado lúdico do Botão, pelo menos quando eu comecei a jogar, passa por chute a gol. A gente joga uma partida, você faz várias defesas difíceis, mas você não volta para casa com a memória das defesas difíceis que fez. Você volta para casa com o quê? Você volta para casa com a memória do chute a gol. O gol perdido, ou o gol feito, ou a defesa do goleiro, a defesa de ponta do goleiro, essas coisas. Então, a nossa regra do um toque, né? A regra do, chama disco, mas é um toque, ela trabalha contra o chute a gol. Essa é a minha leitura, respeitando, logicamente, a divergência. E isso tira muito desse lado lúdico do Botão, que hoje é o que eu procuro para mim. Estou ficando velho, talvez, né? E daqui a pouco já vou essas coisas todas e vou jogar com meus netinhos, coisa desse tipo. Então estou querendo um botão que me traga o quê? O chute a gol. E a dinâmica do jogo do Dadinho, que eles são profissionais. Eu estou falando assim, mas não é que seja brincadeira, não. Eu vi jogos do Dadinho, mas é um jogo que valoriza o chute a gol. Ele tem uma dinâmica extremamente ofensiva. Apesar de eu ser um jogador que toma um pouco gol, que me fecha, porque eu acho que a regra é para ser jogada assim. Ela força a gente a isso. Mas o Dadinho tem esse potencial de devolver esse lado do Botão, que eu vi jogos do Dadinho na televisão e me encantou. O Dadinho me encantou. Diferente de ver um jogo do liso, do um toque. Sem qualquer demérito. A regra que eu pratico, a regra que o Rio Grande do Norte pratica, que eu gosto, que eu acho fantástico. Mas você não consegue assistir um jogo de duas pessoas que você não conhece, transmitido 50 minutos do liso. Do Dadinho você assiste vários jogos, porque o jogo é dinâmico. E você vê que também tem sua parte tática. Eu vi jogadores que gostam de chutar de longe, aí aquele cara que vai jogar contra um cara que chuta de longe, ele avança a marcação dele, né? Para matar aquele chute de longe. Tem um cara que gosta de entrar no meio, aí o cara que está jogando com ele fecha ali o miolo para evitar aquele chute. Então, também é um jogo muito tático. Mas eu acho que, principalmente, é um futebol de mesa que ele é porta de entrada. E ele tem uma grande vantagem. O tempo de jogo dele, né? E esse fato de propiciar gol. Porque quando eu comecei a jogar botão, e eu já tenho esse vício ainda, eu anoto no caderninho meus gols, meus artilheiros e o chute a gol é a essência do jogo. Eu acho Foi aí que surgiu a grande lenda Super Ezio, né? A pessoa nem conhecia Ezio, o jogador, mas conhecia o seu botão. Conhecia o Super Ezio do meu jogo. O Claudinho do time de Beck, né? Que tem 300 e poucos gols. 200 que ele fez em treino batendo pênalti, mas os outros Não, 100 ele fez Simone, atacante do Milan, que quase ninguém conhece, mas Valdemar fez tanto gol com Simone que todo mundo conhece, né? Cristiano Ronaldo, do time do seu pai. Que até gol de zagueiro é Cristiano Ronaldo, né? Não, ele faz um gol de zagueiro e ele grita Cristiano Ronaldo, né? Mas isso é uma outra polêmica que eu não quero dizer mais nada, porque senão ele vai brigar comigo, né? Mas eu acho que o Dadinho é um jogo que tem um potencial muito alto. Os contatos que nós fizemos com as pessoas de fora, a receptividade foi fantástica. Você assiste um jogo de Dadinho, a transmissão, a narração do jogo. Tem um cara que narra jogo sempre, agora eu não me lembro do nome dele, mas... Soneca. Ele lhe prende no jogo pela narração dele. Então, você assiste o jogo. O que é que eu vi neles? Eles tiram o melhor de tudo que aquele estilo do futebol de mesa, aquela regra, produz. E eu confesso a você, a gente vai começar, nós pedimos as mesas ainda, mas eu já estou encantado com a modalidade, né? Antes de ter praticado. Vou parar de jogar o disco? Não vou parar de jogar um toque, de forma alguma. Mas eu acredito que a gente precisa estar aberto às outras regras, às outras modalidades, e a permitir outras visões do futebol de mesa, né? Eu acho que a Confederação faz isso muito bem. A Confederação Brasileira, eu vi uma live dela, inclusive sobre o Rio de Janeiro, né? Era com o Pedro. E lá eles têm todas as modalidades, né? Todas convivendo
harmonicamente. Então, eu acho que a gente precisa trazer isso, porque cada modalidade tem o lado, algo do botão que é muito bonito, né? E a minha aposta, pelo que eu vi, foi por esses fatores, foi o dadinho. O jogo extremamente ofensivo, a dinâmica do jogo, o tempo de jogo e a possibilidade de narrações divertidas. Sim, você vê o tempo todo o chute a gol, né? Fora Então, que é mais fácil de jogar, né? Porque você não precisa de ambiente climatizado, não precisa de mesas em espetaculares estados. Óbvio que tem que ter um material bom, mas não precisa estar tudo fechado, sem poeira. É um lugar que você pode jogar numa casa de praia que dá certo, né? eu acho que isso é outra grande virtude do dadinho. A logística do botão liso é muito pesada. Você tem que ter um campo bom, uma sala climatizada. Na minha casa eu tenho. O meu estádio, seu pai tem um CT, né? Tem 2 estádios lá e tudo. Mas, por exemplo, qual é o pai que vai comprar para uma criança uma mesa e criar uma sala para ele só jogar botão? Uma mesa bem mais cara, né? Diga-se Bem de mais passagem. cara e tudo isso. Eu tenho condição de trazer uma mesa de dadinho aqui para a praia, quando eu venho nos finais de semana. E de continuar praticando futebol de mesa onde a minha família está, tá certo? Então eu acho que a logística do dadinho, ela não ela é menos pesada, não é que, mas é um jogo também com facetas técnicas e táticas que eu acho que, olha, a gente vai sofrer um bocado para aprender a chutar a bola de quina, a bola de lado, então tem vários fatores técnicos que você mesmo sem estar praticando, mas você já vê na execução do lance, né? Também toda uma parte tática e técnica que exige também muito treinamento e, como você disse, nós somos muito competitivos. Eu acredito que a gente vai querer jogar competitivamente, somente aquela forma que a gente vai levar lá para a associação, né? Então, das modalidades que eu vi, fora a liso, que eu pratico, e é um toque disso, que eu gosto demais, estão chamando agora um toque, né? Unificou o nome para um toque. Mas a que me encantou foi o dadinho, tá certo? O dadinho me encantou pela dinâmica dele e por nuances técnicas. Quando você assiste um jogo, você não vê muito, mas se você começa a assistir um brasileiro de dadinhos, eu vejo sempre o site do Fluminense, né? Eles têm um dadinho muito organizado lá, e eu vejo as transmissões e você começa a ver, mesmo sem eu ter o conhecimento, eu já começo a ver um pouco do lado tático, né? Que com o tempo, com certeza praticando, eu vou conseguir enxergar. Então, esse fascínio do lado tático, eu acho que a gente ainda vai vivenciar ele quando começar a praticar. Verdade. Pedro, a gente tá chegando ao final aqui, até porque o Instagram só deixa a gente ficar 1 hora de ao vivo, porque com certeza assunto a gente teria aí para pelo menos mais 2 horas. Mas infelizmente não podemos. Queria aqui aproveitar o espaço para apresentar a nossa nova contratação, né? Uma contratação que é um retorno, na verdade, porque é um dos nossos fundadores, é uma pessoa maravilhosa, amada por toda a associação, que é Márcio Ponte Preta, né? Nossa ponte vem para fazer o clássico bugrino com o Guilherme. E aí eu fico muito feliz, queria dar as boas-vindas a Márcio, que provavelmente está assistindo aqui a live. Então, Márcio, quando o seu nome foi posto para a diretoria e para todo mundo, foi uma felicidade muito grande. E juntamente com o César, que já entrou agora, mas já está bem integrado ao time da gente, né? Já está na resenha e que foi uma grande felicidade porque a gente está composto de grandes amigos ali. E quanto mais gente chega para somar com a mesma ideia, com a mesma mentalidade, vai ser uma grande contratação sempre. Então, muito obrigado, Pedro. E espero que você acompanhe as outras lives. Em breve também, quando rodarmos o pessoal, vamos trazer as lives sobre dadinho, vamos filmar jogos, né? A gente tá focado agora nas mídias para que a gente possa crescer o número de adeptos, crescer a organização e ter uma história, um documentário para o futuro, para os meus filhos, para os seus netos,
para que a gente possa ver esse trabalho que está sendo feito de tantos anos e que já rende muitos frutos, né? Eu, Aldemar, somos frutos da escolinha lá atrás da México e agora já estamos aqui, né, fazendo parte de uma coisa para melhorar e para trazer outros novos frutos. Rafinha, só tenho a dizer que parabenizar você e Técio, tá certo? Pela iniciativa. E dizer que para mim é sempre uma alegria na quinta-feira ir jogar, tá certo? Porque eu vou encontrar amigos. E o Botão, ele me deu isso, tá certo? Eu sou mais fechado para quem não me conhece, mas para quem me conhece sabe que eu sou brincalhão. Não falei do fantasma do rebaixamento, né? Mas eu quero dizer que eu quero muito bem a todos os associados, tá certo? E sou muito feliz por Deus ter me feito gostar do Fluminense, porque ele é algo que marcou muito e marca muito a minha existência terrena, né? Eu sou muito feliz praticando botão. Eu acredito que muita gente no Brasil se sente assim. Pois tá bom, Pedro. Obrigado. Próxima live será com o Matheus, né? Uma das crias também das categorias de base da Mestre, meu grande rival do passado. E estaremos aqui sábado, 7 horas, com o Mateuzinho. Tá certo? Um abraço, Pedro. Tudo de bom. Valeu, galera. Tchau, tchau.